Nessa noite de domingo, agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar respirando e estar aqui junto compartilhando a palavra de Deus. É um privilégio. Era para estar hoje numa outra igreja, conversava com o irmão lá no fundo. Eu recusei a princípio porque estaria com minha mãe e meu padrasto na cidade de Chapada dos Guimarães. E 1h30 mais tarde minha mãe me ligou dizendo que talvez não poderia ir. E nisso eu vi que no grupo Eis-me Aqui estava precisando. Aí eu falei, então vou aproveitar a oportunidade. Lá, Portal da Amazônia vai ser uma outra oportunidade. Assim como estamos, vamos falar com Deus uma vez mais? Querido Deus, nesse momento tua palavra está sendo aberta. Capacite-me, Senhor, para que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu me lembro muito bem, anos atrás, quando tentaram interferir na minha ida para o exército. Eu desejava ir para o exército, e na época o diretor-geral do NASP, engenheiro Coelho, pastor Walter Burger, ligou para minha mãe, tentando ver com minha mãe a possibilidade de eu não ir para o exército, mas eu queria ir, e acabei indo. E aconteceu exatamente como o pastor Walter Burger disse: se eu fosse para o exército, eu já estaria com o pé fora da igreja. Anos mais tarde eu me afastei por completo. E eu me lembro muito bem, quando eu cheguei lá no exército, a gente aprende muita coisa. E de imediato botaram um filme para que eu pudesse assistir, assim como os soldados da minha companhia, um filme chamado Platoon. Ele tem duas versões, a versão mais antiga ainda. E nesse filme, após assistirmos, o intuito era aprender e entender um pouquinho de como funciona a guerra, como as pessoas são mortas, como aqueles soldados que vão para a guerra, soldados jovens, lutando por uma causa de pessoas já de uma certa idade. E ali a gente percebia como morria as pessoas, como não se podia acender um cigarro à noite, que um soldado experiente, uma certa distância, poderia atingir um outro soldado que estava com o cigarro aceso a uma distância longa. E aprendi como as pessoas iam para a guerra, os soldados iam para a guerra, e muitas das vezes na cabeça deles passava um turbilhão que muitas das vezes nós não entendemos, e eles cometiam atrocidades, e dentre elas violência contra as mulheres que encontravam pelo caminho. Isso se chama crimes de guerra. Alguns tempos atrás, já um pouco mais de 2 anos, iniciou-se uma guerra que nós acompanhamos pelas redes sociais e por jornais, entre Rússia e a Ucrânia. E a Ucrânia, muito obrigado, irmão, está dando guarida, e aquele país vizinho, a Polônia, está dando guarida para os ucranianos. Volodymyr Zelensky é o presidente da Ucrânia, das quais ele é judeu. E no passado, o país que mais matou judeus é exatamente o país que hoje está dando guarida para os ucranianos, a Polônia. E a guerra não parou, continua. E hoje eu posso dizer sem sombra de dúvida, baseado na Bíblia e comparando a Bíblia e o reino do rei Salomão, que foi 40 anos rei de Israel, não enfrentou uma guerra. Foram 40 anos de paz. E nós que vivemos no Brasil hoje, não é muito diferente. Tem outras guerras em outros países. E mês passado, 8 de outubro, completou um ano que está tendo a guerra também entre Israel e aqueles países vizinhos. E eu tenho percebido muito, eu não assisto mais jornais, não gosto mais de jornais, porque o jornal só passa aquilo que tem interesse deles para que nós possamos assistir. Isso lá no passado aconteceu muito, hoje em dia não. Eu procuro ouvir aquilo que eu sei que tem um ponto ou mais de verdades. E se nós estamos acompanhando de perto, nós estamos percebendo que o presidente israelense, ou o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu,
Quando aconteceu lá no 7 de outubro, 8 de outubro do ano passado, aquela invasão do território israelense, e 1.200 pessoas foram mortas, e a forma como elas eram mortas, e a forma como os judeus no passado eram mortos. E eu começo a analisar então como aquele povo, como aquele pequeno país hoje, Israel, que no passado era grande, no passado era poderoso, e nós conhecemos a história pela Bíblia. Quando eles tinham Deus do seu lado, era impossível de derrotá-los. Era impossível, porque era Deus que lutava por eles. Sim ou não? Sim. Quando nós lemos 26 de Levíticos, 28 de Deuteronômios, principalmente a lei Levíticos 26, versículos 7 e 8, ali é claro: 1 lutará com 10 lutará com 1.000 e vencerá, porque a vitória é certa, porque não é vocês, sou eu que lutará por vocês. Não é assim que a Bíblia diz? Quando o povo judeu estava na mão dos medianitas, dos amalequitas, que a Bíblia no livro de Juízes 5, 6, 7 menciona, e diz que todos os anos era como se fosse uma areia do mar. Eles se juntavam e subiam todos contra o povo israelense para tomar tudo o que tinha, inclusive abusavam das mulheres, e já fazia alguns anos. Mas Deus precisava levantar um homem, um juiz, porque ainda não havia Israel ali naquela nação. E aí, quando a gente percebe, depois de tudo o que aconteceu, Gideão lutou com quantos homens? 300. E a Bíblia menciona que era como areia do mar. Era Deus que estava lutando por eles. E hoje eu fico observando as guerras ali que está acontecendo, e os soldados israelenses, eles são tão precisos hoje. Isso é do Velho Testamento, já eles são tão precisos que eles destroem todos o que eles querem destruir. Por quê? Porque atacam a soberania. Mas eu preciso estar do lado de Israel, porque ali foi onde nasceu o Criador do Universo. Ali foi onde morreu o Criador do Universo, para que todas as pessoas do planeta Terra tivessem a oportunidade de um dia ser reestabelecido ao Éden perdido que nós conhecemos a história. É por isso que todo o conflito acontece exatamente ali. 70 anos aquele povo estava no Egito, estava em Babilônia, mas havia uma profecia que eles seriam reestabelecidos. Inclusive o livro dos Salmos, quando eu era criança, tem um capítulo lá que é bem curto, e na época tinha um rio, tinha uma música do rio. A música era mais ou menos assim: vem comigo no meu barco azul. Alguém conhece? Vou te levar para navegar no rio da Babilônia. E aí nesses salmos eles cantavam a forma como eles se lembravam do seu país de origem, que era Israel. E aquelas pessoas estavam ali, então a profecia precisava de se cumprir, justamente com Esdras e Neemias. E quando eles retornaram, que eles começaram a construir as muralhas de Jerusalém e queriam construir o templo, aquelas pessoas ao redor, os países ao redor, estavam fazendo de tudo para que eles não construíssem, porque eles conheciam a história e a trajetória daquele povo até aquele momento. Eles sabiam que o Deus de Israel era o Deus do impossível. E aqui agora nós vamos ler nossas Bíblias. Vamos ler. Vou ler para que nós possamos entender um pouco. Vamos ler o livro de Salmos. Salmos capítulo 6. Se você puder, vamos ler Salmos capítulo 6. Eu vou no celular porque a minha Bíblia, a letra é bem pequena. 6 de 1 a 10. Vamos lá. O Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembranças de ti. No sepulcro, quem te louva? Ou quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas.
Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa dos teus e dos meus inimigos. Apartai-vos de mim todas as práticas das iniquidades, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Ó Senhor, já ouviu a minha súplica. O Senhor aceita a minha oração. E o versículo 10: envergonham-se e perturbam-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. É bem provável que o Salmos, capítulo 6, foi escrito por Davi após uma noite sem dormir. Parece que Davi estava passando por um momento difícil, um momento de dificuldade em sua vida, e sentia que havia uma conexão entre o seu sofrimento e o pecado que cometera. Nós, como seres humanos, Romanos 3, versículo 10, Romanos 3, versículo 23, é claro, 3:23 diz, ou 10:23, se não me falha a memória, diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 diz, não existe um justo sequer, não existe. Romanos 3:23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que quando nós cometemos um pecado, a Bíblia diz, advogado temos para com o Pai. Mas para isso, eu preciso descer as águas batismais, aceitar a Jesus como meu único Senhor e Salvador pessoal. A partir desse momento, quando eu torno uma nova criatura em Cristo Jesus, eu assino um cheque em branco ou um documento em branco, dando poderes para que Jesus me represente diante do Pai. Advogado temos para com o Pai, assim a Bíblia diz, 2 de João 1, versículo 2, se não me falha a memória, que é Jesus Cristo o justo. Mas se, porventura, caso eu vier a pecar, porque a Bíblia é clara, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. E eu acrescento 2 palavras mais, todavia, porventura, caso vier a pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo justo. É o único no planeta Terra e no universo que pode nos defender diante do Pai. É Jesus Cristo o justo e ninguém mais. Mas nessa corrida cristã, nessa caminhada cristã, rumo à Canaã celestial, às vezes tropeçamos, caímos. O caminho é sinuoso, torto, cheio de montanhas, dificuldades que nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida, nessa corrida cristã, nessa preparação para as mansões celestiais. E quando cometemos erros, temos um advogado. Mas acontece que em algum momento das nossas vidas, talvez a família não saiba, talvez a igreja não saiba, mas como cristãos, que dizemos que somos, nós vivemos na prática de pecados conhecidos, que só nós sabemos. E os anjos relatores voam o tempo todo para relatar nossos erros. Mas eu não posso pedir perdão para Deus hoje daquilo que eu fiz, sabendo que eu vou cometê-lo novamente amanhã, depois. Por isso se chama prática de pecados conhecidos. Mas quando eu tenho o hábito de todos os dias buscar primeiro o reino de Deus, estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia um pouquinho, que seja todos os dias, um capítulo, não é difícil para nós hoje, não é difícil, porque a pessoa que diz, eu não tenho tempo, quando eu chegar lá nas mansões celestiais, aquele que arrumou o tempo aqui na terra, talvez ele vai entender ao longo do milênio por que certas pessoas que ele acreditava que estaria lá e não está. Porque se eu sou cristão, mas eu não oro, eu sou cristão, mas eu não canto, eu sou cristão, mas eu não leio a Bíblia, eu sou cristão, mas eu não evangelizo, porque na minha cabeça, evangelismo quem é que tem que fazer? É o pastor e a família pastoral. Na minha cabeça, quem tem que fazer evangelismo é a liderança local, eu não. Isso na minha cabeça. Mas Ellen White teve uma visão. Em uma dessas visões, ela diz que viu pessoas como areia do mar, assim como Jesus fez a promessa para Abraão, depois para Isaac e para Jacó. E nessa visão de Ellen White, que ela viu aquelas pessoas no céu, ela diz que haviam todos com coroa em suas cabeças, sim ou não? Ok.
E ela diz mais: nessas coroas das quais ela viu na cabeça das pessoas, algumas coroas tinham mais estrelas, outras tinham menos estrelas, mas ao menos na coroa uma estrela tem que haver. Se você, enquanto viveu nessa terra, nessa sua corrida cristã, não trazer uma pessoa que seja para dentro da igreja, você não entrará. Isso inclui a mim como pregador. Haverá momentos em suas vidas que as pessoas observarão a sua conduta, a sua atitude cristã. Muitas das vezes, talvez elas não vão ler a palavra de Deus, mas elas vão fazer um raio-x da sua conduta, da sua vida cristã, e por essa conduta você poderá fazer com que essa pessoa venha para Jesus. E talvez nessa terra você não saiba, e se lá no céu estiver, você vai perceber que aquela pessoa esteve por sua culpa, ou seja, pelo seu testemunho. Mas poderá acontecer também que pelo seu mau testemunho, dizendo ser cristão e não ser, e olha que hoje tem muitos dentro da igreja, você fará com que aquela pessoa nunca entre dentro de uma igreja. Aí você estará diante do tribunal de Deus. E começou pelos mortos, nossos primeiros pais, passando por aqueles que estão vivos, de repente nós hoje, e depois será a volta de Jesus. Como será? E a Bíblia aqui menciona o recurso de Davi, de 1 a 3. Observe que Davi não nega que ele merece a repreensão de Deus. Ele pede que não seja com a ira. Davi sabia que a ira de Deus não era para ser tomada de ânimo leve. Não é aquela coisa que você comete quando é criança, que você sabe que quando o pai ou a mãe vai chegar, a história será diferente. Na maioria dos casos, as mães deram só uns tapinhas, mas em alguns casos, os pais, eles aplicam realmente o Provérbios 23:13. Não é uma varadinha. Na minha época era mais que isso. Teve um momento na vida do meu pai, ele já faleceu, já contei para vocês. Aí meu pai me batia muito. O meu avô, pai do meu pai, se matou de tão nervoso que era. Meu pai era muito nervoso. Aí eu falava: pai, só aplicava direitinho o Provérbios 23:13, era só uma correção e não espancar. Mas graças a Deus, meu pai descansou no Senhor, trouxe muitas pessoas para a igreja, inclusive da família por parte dele. E meu pai, eu tenho certeza que descansou no Senhor. Será que aquele que comete crimes em nossa sociedade pede injustiça ou a misericórdia no tribunal? Quando a mãe e o pai vai te bater quando você é criança: ai pai, não faz isso, me perdoa, tenha misericórdia pai. Repito, será que aqueles que cometem crime em nossa sociedade, alguns crimes leves, alguns crimes bárbaros, como abuso sexual, como tirar a vida de um pai de família por nada, como tirar a vida de uma mãe de família por nada, como tirar a vida de uma criança e de uma namorada por nada, repito, será que aqueles que cometem tais crimes pedem na justiça misericórdia ou pedem injustiça? Estou diante do tribunal, cometi um crime bárbaro, um crime hediondo. Eu peço justiça por mim mesmo ou peço misericórdia? É claro que todos vão pedir misericórdia. Nenhum de nós aqui será capaz de resistir à ira de Deus quando Cristo voltar. A Bíblia menciona: alguns clamaram pedras, montanhas caiam sobre nós. Nenhum de nós vai exigir que a justiça seja feita quando Cristo voltar. Todos invocarão a misericórdia de Deus, graça e perdão. Ainda é tempo de perdão, ainda é tempo de misericórdia. Mas aqui do versículo 4 ao versículo 7 fala da angústia de Davi. Algumas pessoas têm alguma angústia. Por exemplo, quando em visão Deus apareceu para Abraão, disse que teria que sacrificar quem? Seu único filho. Deus apareceu com, ele tinha 90, e Sara 80. Com 100 anos ele foi pai, e Sara com 90 foi mãe. Mas aí agora vem um anjo de Deus, o próprio Deus fala: eu quero que você sobra no monte e ali sacrifica seu próprio filho para mim. Lembra a música do Cânticos Vocal? Sara percebeu, foram 3 dias.
Aí te pergunto, por que Abraão não foi até Sara e contou aquele sonho? Por alguns motivos que eu deduzo, não tenho certeza, ninguém tem certeza, mas por quê? Primeiro, se ele foi pai aos 100 anos, Sara aos 90 anos, era estéril, e amava aquela criança que corria, ele tinha aproximadamente de 13 a 15 anos, agora ele vai até a esposa e diz, olha, Deus disse que eu tenho que sacrificar nosso filho, porque Ellen White menciona que depois de uma altura para frente, quando ele estava subindo no monte, as pessoas que trabalhavam com ele ficaram, de uma altura para frente só foi ele e filho. Quando Moisés está subindo no monte Horebe, que ele estava prestes a ser morto, até uma altura as pessoas acompanharam, de uma altura para frente ninguém mais acompanhou. Ellen White menciona que ao longo de 40 anos conduzindo aquele povo rumo a Canaã terrestre, murmurava contra Moisés e Arão, sim ou não? Murmurava, tentaram matá-lo. Agora, ali no Monte Horebe, Ellen White descreve que, em visão, Deus diz para ela, escreve, e ela descreve, se aquelas pessoas que ao longo de 40 anos murmuraram contra o pastor Moisés, e agora soubesse exatamente qual lugar no monte que ele estaria enterrado, ali se tornaria o monte da peregrinação. Durante vida, não deram valor, mas em morte, dariam. E a Bíblia menciona que Deus disse para ele, Moisés, fale com a rocha, sim ou não? Ellen White também descreve, humanamente falando, não houve antes e nem haverá depois de Moisés, até a volta de Jesus, um homem como Moisés, tão manso, paciente. Romanos 3:23, Romanos 3:10, todos pecaram. Chega um momento que aquelas pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, murmuraram tanto contra Moisés que ao invés de ele falar com a rocha, ele bateu. Ellen White também descreve, inspirada pelo Espírito Santo, escreve, Moisés não pôde entrar na terra prometida na Canaã terrestre. Por quê? Porque ele bateu na rocha. Mas Ellen White também descreve que se ele não tivesse feito isso, Deus teria levado vivo. Sim ou não? Então ele morreu, e quando ele estava de uma altura para frente no Monte Horebe, que ele foi enterrado, alguém apareceu e reclamou o corpo de Moisés, e que Deus disse que o Senhor te repreenda. Olha que espetáculo. Quando Jesus então estava no monte da transfiguração, olha só, gotas de sangue Jesus estava suando. Naquele momento o Pai permite que 3 pessoas descem, e um pouco mais distante estavam 3 outros discípulos. Vocês lembram o nome? Era sempre os 3 que andavam juntos, João, Pedro, Tiago e João. E eles disseram, e eles viram, Senhor, permita que nós construímos aqui 3 enramadas, 3 cabanas, para que eles morem aqui. Naquele momento então, o Pai manda aqueles homens, principalmente quando Jesus ora para o lado, suando gotas de sangue. Ele observa que Moisés estava ali. Moisés havia conduzido a nação israelense, que seria luz para todo mundo, até aquele local. Mas ele não entrou porque ele golpeou uma rocha. Agora, ali no monte da transfiguração, ele observa que estava um pecador, que havia sido um homem, e das quais, se não me falha a memória, Êxodo capítulo 7, versículo 1, ali Jesus diz para Moisés, ali quando ele estava na sarça ardente, você vai ser Deus para quem? Para Faraó, e teu irmão Arão vai ser o quê? O teu profeta. Vou pegar aqui, Êxodo 7, versículo 1, então disse o Senhor a Moisés, eis que eu tenho te posto por Deus sobre Faraó, e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Mas Deus havia feito uma promessa lá atrás para Abraão, para Isaac e Jacó, que eles tornariam uma nação. E em Êxodo 4, versículo 21, 22 e 23 disse, e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenda que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão,
mas eu endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Agora, versículo 22 e 23. Então dirás a Faraó, ali, na sarça ardente, quando aquela voz diz: tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você está, o quê? É terra santa. Versículo 22 de Êxodo 4. Então dirás, Deus dizendo para Moisés: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. No versículo 23, e eu tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Olha só, Israel é a nação eleita por Deus, deixou de ser a nação preferida com o apedrejamento do primeiro diácono da igreja primitiva, chamado Estevão. Como eu posso ir hoje contra uma nação israelense? De forma alguma. Nós somos Israel espiritual. A angústia de Davi, e Davi teve um sentido de desagrado. Ele estava preocupado, ele estava cansado de seus gemidos e estava nadando em um leito de lágrimas, mesmo sabendo que tinha um Deus poderoso, mas às vezes ele ficava perturbado, angustiado. Pergunto para você nessa noite: quando foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? E quando eu digo chorar pelo pecado, é quando você sabe que você cometeu um erro, e às vezes é grave, das quais você não queria ter cometido, mas aí você lembra que a Bíblia diz: filhinho, vos escrevo para que não pequeis. Todavia, porventura, caso vier a pecar, um advogado temos para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. O pecado traz tristeza e dor, e essa tristeza e dor é para a pessoa cuja consciência está enraizada no amor de Deus. Por quê? Hoje eu sou um adventista do sétimo dia, mas eu cometo erros, e às vezes me afasto, igual essa criança que está aqui. Ellen White menciona que até os 7 anos, se os pais mantê-la dentro da igreja, ouvindo sermões, por mais que esteja dormindo e o subconsciente trabalha, na escolinha, por mais que ela aprenda até os 7 anos de idade, se porventura a partir dos 8 ela sair da igreja por um motivo ou outro, ou até mesmo os pais saírem da igreja, ela leva aquilo com ela pelo resto da vida dela. Como é importante as crianças estarem dentro da igreja. E agora, do 8 ao 10, estou quase concluindo. A confiança de Davi. E existem pessoas, e cada pensamento, cada mente, cada atitude de uma pessoa é diferente. Vou dizer uma frase aqui agora, que se eu disser hoje em qualquer lugar, eu vou ser condenado e posso ser apedrejado. Mas eu me lembro muito bem, eu não consegui ainda encontrar esse sermão, mas eu vou encontrar esse sermão, e tem a voz e o pastor falando, o saudoso pastor Roberto Rabelo. Nesse sermão ele dizia audivelmente, que uma pessoa, quando tira a sua própria vida, ele diz as palavras dele: uma forma cruel ou uma forma covarde para se livrar dos seus problemas. Ei! Há 4 anos atrás, olhando no Facebook, eu percebi que uma mãe lá em Castro, no Paraná, da cidade de onde eu sou, estava em luto porque a filha de 15 anos havia morrido. 15 anos. E eu não quis perguntar para a mãe. Consegui o contato de uma outra pessoa e perguntei: qual foi o motivo que a filha de fulana de tal tirou sua própria vida? Sabe o que eles disseram? Porque havia brigado com o namorado havia largado ela. Outras pessoas tiram suas próprias vidas porque chega um momento que não consegue cuidar e tratar dos próprios filhos. Hoje eu tenho um exemplo na minha casa, que está na minha casa hoje aqui, a minha mãezinha. Me lembro quando ela cuidava dos 4 filhos, era difícil. Hoje eu olho para trás, não tem como agradecer a Deus pela mãe que eu tenho. E como naquela época que era difícil, sim ou não, irmão? Quando o senhor era jovem, todos aqui os mais velhos um pouco, quando era jovem era difícil, mas conseguiram criar 5, 6, 7 filhos.
E hoje, muitas das vezes, as pessoas não conseguem criar, uns tiram suas vidas, outros vão para a prostituição, porque não tem como tratar dos filhos. E em Várzea Grande, eu tenho certeza que Cuiabá não é diferente. Em Várzea Grande está tendo muita oportunidade de trabalho. As pessoas querem emprego, só não querem trabalhar. Quando eu era pedreiro e fazia o serviço de pedreiro, se eu tivesse que arrancar essa frente aqui dessa igreja, esse piso, para fazer um novo piso, arrancávamos na picareta, no machado. Hoje não. Você precisa de um rompedor, senão ninguém quer fazer mais. A situação está complicada. E se tem que fazer, não, eu não consigo. Nós temos um inquilino em Várzea Grande, ali do lado do Camassola, perto da Honda, ali na Filinto Miller. Ele tem uma madeireira. Ele é evangélico, ele não é da igreja adventista. Ele foi candidato a vereador, inclusive, pela segunda vez. E dessa vez, com 15 votos, ele não foi. Mas, a meu ver, é um homem que merecia ganhar. Por que eu acho que ele merecia ganhar? Maicon Rondon. E a esposa dele é Zuleika Rondon. Por quê? Porque eu vejo na família dele, ele tem uma menina, uma moça de 16 anos, chamada Júlia, e o filho de 11 anos, chamado Júlio. Mas pessoas boas. E ele sempre está precisando de pessoas para trabalhar. E ele tem agora, se não me engano, 4 carros de entrega. Se ele pega um motorista para fazer a entrega, mas tem que descarregar ou carregar junto, já não querem trabalhar mais. Você está entendendo a situação? E aqui agora a confiança de Davi. Há uma mudança no tom do salmo, do desespero à esperança, da angústia à confiança. Davi percebe que Deus ouviu o seu choro. Ele agora sente a aceitação de Deus e percebe que sua oração foi ouvida. Eu perguntei esse tempo atrás para o pastor Aguinaldo por que o filho dele chama Samuel. E ele fala: Marcos, se você soubesse a luta que nós tivemos para poder ter esse filho, o ano que vem o Samuel vai ser dentista já. O sufoco que eles passavam, não podiam ter filhos, e então deram a ele o nome de Samuel. E a moça se chama Sâmila. Mas porque eles passaram alguns tempos de angústia. A minha irmã, meu cunhado, fizeram um tratamento durante anos para ser pais. Aí vem aquela menina agora lá que fez 10 anos, eu estive lá no aniversário dela. É a alegria de casa, igual essa criança. Você percebe que as crianças vão crescendo, vai aprendendo a falar, vai falando tudo errado. Até os 5 anos de idade, você pede para fazer, elas fazem. A minha sobrinha fazia tudo, inclusive beijava no meu pé. Aí depois já começou a ficar mais mocinha, 6 anos, 7 anos. Eu falava: filha, você não vai beijar o pé do tio? Não, tio. Mas se beijava? Não beijava não. Mas eu tenho vídeo de provar. Ah, tio, apaga isso, ela fala. Então as crianças são alegria. Agora imagina ali, Abraão, né? Então ele não poderia falar para Sara. E uma outra coisa que ele não disse: se ele dissesse: Sara, em visão, nosso Deus, o Deus Criador do Universo, pediu que nós sacrifiquemos o nosso filho, Satanás ouviria. E Satanás, ouvindo, sendo o acusador dos nossos irmãos, diria que Deus é esse que agora está pedindo para você quebrar um dos 10 mandamentos e mandando matar o seu próprio filho. Vocês entenderam a situação de Moisés nesse momento? Mas ele foi considerado até hoje, e até a volta de Jesus, o pai da fé. Podemos encontrar conforto na mesma forma que Davi encontrou conforto, invocando o perdão de Deus. E às vezes, quando nós cometemos pecados, das quais nós sabemos que, se a família souber, se nós soubermos, que a igreja souber, vamos ser cortados da igreja, talvez haverá uma separação, talvez haverá a crítica dos filhos, mas é preciso que haja, é preciso que tire esse peso dos ombros. É melhor ter as consequências agora do que na eternidade, quando Jesus voltar. E vou concluindo enquanto o irmão prepara o hino final. O Salmo 6 lembra-nos não só dos efeitos trágicos do pecado em nossas vidas, mas também das bênçãos do perdão de Deus. Vocês lembram quando, já em idade avançada, Davi cometeu um erro grave contra Urias? A Bíblia chama do Eteu ou Etita. Não sei se vocês sabem, mas Urias não era do povo de Israel. Também não sei se vocês sabem, mas Urias estava entre os 10 homens de mais confiança, das quais Davi confiava a vida. Entre esses 10 estava Urias, esposa de Betseba. Urias, repito, Urias estava entre os 10
fiéis, escudeiro de Davi. Mas houve um momento que a Bíblia menciona que alguém disse assim: a partir de agora, rei, o Senhor não vai sair mais, a não ser que para que a luz de Israel não se apague. Sim ou não? Mas o povo estava sitiado a uma cidade, na época era assim. E aconteceu com o povo de Israel, inclusive a Bíblia menciona que uma mãe, olhando para outra mãe, dentro das muralhas da cidade, do povo de Deus, diz: vamos comer com seu filho hoje, amanhã vamos comer o meu, para que nós sobrevivamos. Olha a que ponto a nação israelense chegou, depois que dividiu em duas partes, 10 reinos para um lado, 10 tribos para um lado, e 2 tribos para o outro. Essa é a nação israelense, esse é o povo israelense. Por isso hoje nós somos o Israel espiritual. E aqui ele vem falando, repito, o Senhor, o Salmo 6 lembra-nos não só dos efeitos trágicos do pecado em nossas vidas, mas também das bênçãos do perdão de Deus. Agora, depois de tudo aquilo que aconteceu, veio o profeta Natan até o rei Davi, e o rei Davi permite que ele adentre, e ele diz, ele conta a história da ovelhinha. Vocês conhecem a história? Havia um fazendeiro que tinha muitas ovelhas, mas havia um outro sitiante que tinha uma única ovelha. Na casa desse grande fazendeiro chegou alguns visitantes, mas não matou da sua ovelha, ele matou da ovelha de uma pessoa que tinha uma só. Sendo Davi um homem que se achava honrado, ele arrancou a sua espada e disse: tem que devolver 4 vezes mais. Da boca do rei Davi, naquele momento, sai a sentença para a vida dele. Mal sabia que tempos mais tarde perderia 4 filhos. E quando nós cometemos erros, ou vivemos na prática de pecados conhecidos, e quando somos descobertos, não aos olhos de Deus, humanamente falando, acontecem tragédias. Algumas pessoas não conseguem se reerguer mais, mas eu preciso estar em consciência tranquila com aqueles que eu cometi esse erro e com Deus. Por isso o rei Davi agora estava angustioso. E leia a última frase: não importa os erros que você cometeu, enquanto você estiver vivo, ainda há tempo para fazer as coisas certas. Eu vou repetir aqueles 2 versículos que eu gosto de dizer. Isaías 55, versículo 6, Jesus diz, o irmão vai colocar o hino final: busque-me enquanto eu estou perto, busque-me enquanto eu posso ser encontrado. Eu gosto de dizer que o complemento de Isaías 55, 6 está lá em Tiago 4, versículo 14, que diz que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida é como a neblina, como a fumaça, como a nuvem, que você vê por um instante e você, logo em seguida, você já não vê mais. Quem garante que você voltando agora para os seus lares, você vai chegar vivo e salvo? Quem garante que quando você chegar lá, quando você dormir, quem garante que você vai conseguir despertar? E com esse pensamento, nós vamos nos colocar em pé para que nós possamos cantar o hino final. E quando nós cantamos esse hino final, Lar Feliz, que você possa meditar no sermão dessa noite, que você possa ter certeza que Jesus está pronto para perdoar-nos, assim como está pronto para perdoar a mim. Basta nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Eu avisto uma
humildemente clamamos a sua proteção e a proteção de teus santos anjos agora ao retornarmos aos nossos lares. Que nós possamos chegar em paz e em segurança.